Quem não se lembra de Chuck Nolan, personagem do Tom Hanks em O Náufrago, aquele que deu vida a uma bola de vôlei chamada Wilson. Mas Hollywood vai ficar de lado, porque a conversa aqui é sobre ela, a líder global de distribuição expressa do mundo. Senta que lá vem história. Saudações aeronáuticas, tudo bem com você? Tudo bem. Um estudante de economia no período de graduação lá na Universidade de Yale, nos Estados Unidos, criou uma indústria que revolucionou a logística do mundo das cargas aéreas. A gente está falando de Frederick W. Smith. Outro apaixonado por aviação, ou simplesmente Fred, porque a gente é íntimo dele, né? Foi durante a sua vida de universitário, quando ele escreveu um artigo acadêmico, que Fred Smith argumentou sobre a importância do desenvolvimento de um sistema de locomoção que fosse rápido o suficiente para transportar cargas urgentes, como por exemplo, remédios, alimentos, artigos eletrônicos, esse monte de coisa. E que não dependesse unicamente de um voo regular de passageiros para levar esses itens. A ideia era cara. O professor de Fred não deu lá muita trela para o trabalho dele e atribuiu uma nota nada boa na época. Em 1971, já graduado, o Smith começou a empreitada daquela que viria a ser chamada de Federal Express, a FedEx que a gente conhece hoje. E ele começou comprando o controle acionário da Arkansas Aviation Sales. Depois de 2 anos, tendo em mente um sistema que levasse em consideração e incorporasse os fatores ar-terra com muita agilidade e que se estruturasse de tal forma que conseguisse entregar pacotes à noite para qualquer lugar do mundo, em 1973, a FedEx começou o estabelecimento das suas operações no estado americano do Tennessee. Aliás, a ideia de usar Federal no nome da empresa se deu tendo em vista associar certa medida de patriotismo com o despertar para uma atividade econômica nacional. Ou seja, a ideia era atrair público. E aproveitando que a gente está falando de 1973, olha só que dado bacana. Na primeira noite que começou a operar, a Federal Express entregou 186 encomendas, ou pacotes, para nada mais, nada menos que 25 cidades nos Estados Unidos. Por trás do feito estavam quase 400 funcionários e 14 jatos da Dassault Falcon. Embora tenha perdido milhões nos primeiros 2 anos de operação e os investidores quase cortando a cabeça do Smith fora, Fred contou com a ajuda do presidente da empresa até que conseguiram traçar planos e organizar as finanças. Alguns anos se passaram e em 1977, com a crescente demanda dos serviços oferecidos pela empresa, aeronaves de maior porte começaram a ser utilizadas. Para vocês terem uma ideia, a Força Aérea Americana era uma das gigantes que fazia uso dos serviços da FedEx. Enquanto as concorrentes ainda se utilizavam de companhias aéreas comerciais, a empresa de Smith estava muito à frente. Em 78, com suas perspectivas sólidas, a empresa abriu o capital para o mercado, vendendo suas primeiras ações na Bolsa de Nova York. Para atender empresas que precisavam de reposição de estoque com uma certa urgência, lá estava a companhia para atender essa necessidade. E mais uma vez, vemos aqui o grande diferencial dela: velocidade. Outras empresas aderiram à estratégia da Federal Express e compraram seus próprios aviões, mas nem todas ofereciam serviços acessíveis em diversos locais. E mesmo cobrando bem mais barato, não atrapalharam o faturamento da empresa de Fred. Afinal, o pioneirismo conta, não é mesmo? Embora ele tenha vivido por algum tempo sem ver lucro direto, em 1983, a Federal Express se tornou a primeira empresa dos Estados Unidos a alcançar $1 bilhão em receitas sem qualquer fusão ou aquisição empresarial. Em 84, os serviços prestados começaram a se expandir para a Europa e Ásia. Ela já tinha começado a fazer algumas aquisições comerciais e alguns anos mais na frente, em 1985, expandiu seus serviços para a Europa, abrindo um hub europeu no aeroporto de Bruxelas. E em 1987 comprou a Tiger International Incorporated e depois integrou-se a Flying Tigers, a companhia aérea de carga pesada que tinha sido fundada em 1945 por um grupo de pilotos do famoso esquadrão de caças Flying Tigers. Mas isso vai ser uma história completamente diferente.
Em 1988, a Tiger tinha 22 747, 11 727 e 6 DC-8. O jornal The New York Times, naquela época, comentou sobre a aquisição. Aquela era uma ambiciosa tentativa da Federal Express de tornar-se uma empresa de transporte aéreo global. 880 milhões de dólares seriam pagos à vista pela Tiger, a maior transportadora de carga aérea do mundo, e a expectativa, caso o acordo fosse concluído, era de entrar em mais 3 grandes mercados, sendo eles o aeroporto de Heathrow, em Londres, a América do Sul, e o aeroporto de Narita, perto de Tóquio. Com a experiência da Tigers em transporte aéreo internacional, as rotas começaram a cobrir 21 países com uma frota de Boeing 727 e 747. Sabe aquele código de rastreamento para a gente acompanhar as encomendas que a gente compra pela internet? Pois é, a FedEx que criou e lançou o primeiro site a oferecer status de pedidos online. Imagina só o quanto isso não incrementou o ramo dos negócios na internet. E tem mais, pensando em diversificar os seus serviços, em 1985 uma empresa subordinada da Caliber Systems Incorporated, chamada Roadway Package System, nossa, parece que eu estou em Massachusetts Technology, ou simplesmente RPS, colocou uma etiqueta com 33 linhas pretas precisamente espaçadas do lado de fora de um pacote. Isso te lembra algo? Sim, isso mesmo que você acabou de dizer aí, o código de barras. Quando fez isso, a empresa mudou a direção da indústria de pequenos pacotes. O rastreamento do pacote seria mais acessível, o controle quanto à movimentação e o destino desse pacote também seria, além da agilidade em faturar essa mercadoria e controlar o estoque. O RPS virou o FedEx Ground no ano 2000 e depois disso a empresa começou a atender às necessidades do consumidor que gostaria de receber seu produto à noite ou nos fins de semana. O nome FedEx apareceu em 1994. Bem próximo a esse ano, mais um feito da empresa. Ela tornou-se a única transportadora de cargas sediada nos Estados Unidos com direitos de aviação para a nação mais populosa do mundo, a China. 4 anos depois, em 1998, a FedEx compra a Caliber, a empresa que eu falei agora há pouquinho, e cria a FDX Corporation. O resultado? Apenas uma fabriquinha de 16 bilhões de dólares, misturando diferentes serviços de transporte, incluindo transportadoras de pequeno porte, de cargas menores, além de fornecedores de soluções integradas de logística e tecnologia, entre outras coisinhas. Ainda em 1998, mais uma grande sacada: introduzir o único serviço de carga expresso do próximo dia útil, da Ásia para os Estados Unidos. E deu muito certo. Uma entrega prioritária internacional traz e gera muito mais dinheiro do que uma doméstica. Você sabe que se você comprar um notebook da Apple, ele chega em 3 dias na sua casa e ele sai de lá da China? Pois é, nos Estados Unidos, é claro. O que ela fez foi dividir os serviços com empresas que trabalhavam de forma independente, mas que competiam coletivamente, o que continua até hoje. Com o tempo, todas elas ganharam o FedEx em seus respectivos nomes. E assim, a FDX Corporation, em 2000, passou a ser chamada de FedEx Corporation. Continuando ainda no ano 2000, a FedEx comprou a Tower Group International, uma líder em logística internacional e tecnologia da informação comercial. A FedEx Logistics, subordinada da Tower Group, é agora uma das maiores filas de entrada alfandegária da América do Norte e líder em encaminhamento internacional de frete marítimo e aéreo. Como será que está o professor do Fred? Entre 2000 até os dias de hoje, a FedEx segue a linha de conquistas que vai desde a expansão do seu território de atuação, certificação de padrão internacional de qualidade, lançamento de veículos híbridos e os demais inovadores movidos a bateria. Novas conexões, bem como o lançamento de novos voos, destaque como uma das melhores multinacionais do mundo para se trabalhar, engajamento em causas ambientais e, claro, o aprimoramento na sua cartela de serviços. E agora pausa para o momento de fofura. Olha para quem a FedEx teve de garantir um voo tranquilo e o mais confortável possível a bordo de um 777 há não muito tempo atrás, em 2017. Esta fêmea panda gigante de 3 anos e meio de idade com destino à China em um voo de 16 horas. Não foi a primeira vez que a empresa fez esse tipo de operação especial, mas fica essa daí como registro.
Por aqui no Brasil, ela comprou a pernambucana Rapidão Cometa, com o intuito de abraçar o mercado brasileiro. Aqui no país, a FedEx continua investindo e modernizando sua frota de veículos. Mais de 5 mil cidades brasileiras são atendidas pela maior empresa de entregas expressas do globo, mas ela ainda não tem a força ainda no Brasil por causa de, as atrapalhadas do governo e outras coisas. Agora escuta essa. Já pensou em receber aquele pedido de pizza feito no domingo e se deparar com um robô batendo a sua porta? Pois é, a FedEx apresentou esse ano um desses robôs para fazer entregas de produtos na comodidade do seu lar. Vai vendo! A pizzaria Pizza Hut, por exemplo, já demonstrou interesse pela novidade. Mas, por enquanto, só lá nos Estados Unidos. Que a FedEx manja de transportes e negócios, a gente já tem certeza. A empresa hoje atende e presta seus serviços para mais de 200 países e territórios e conta com mais de 600 aviões de pequeno e grande porte. Esses dados são da Wikipedia. A gente está falando mais de 3,6 milhões de remessas por dia útil. Nada mal, né? Bem, esse foi um pouco da história da famosa FedEx, o seu início, desenvolvimento e ascensão. Você gostou de conhecer mais sobre a FedEx? Então, deixa o seu like, deixa o comentário aí, o que você achou da história e do panda da FedEx, que não é o panda da Azul. Um grande abraço e até o próximo voo!